novos Ryzen 5000G chegaram! Eu sou a Juke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e vem comigo conhecer esses novos produtos da AMD. As APUs da AMD chegaram, incorporando então a nossa família G, a família de processadores com chip gráficos. Para vocês que gostam de ter essa opção de não precisar usar uma placa de vídeo dedicada, vocês estão com novos processadores em vista e a gente vai falar justamente do Ryzen 5600G e do 5700G. Então, um Ryzen 5 e um Ryzen 7. Uma coisa muito legal dessas novas APUs é que agora a gente vai ter o dobro de threads em relação ao número de núcleos, ao número de cores. Então, o Ryzen 5 5600G vai ter 6 núcleos e 12 threads. O base clock dele vai ser de 3.9 GHz e o boost clock vai até 4.4. Teremos então 7 núcleos gráficos de Radeon Graphics rodando a 1900 MHz. Quando a gente fala do Ryzen 7 5700G, agora ele vai ter 8 núcleos, 16 threads, um base clock de 3.8 GHz e um boost clock de até 4.6 GHz. A Radeon Graphics do Ryzen 7 5700G vai trabalhar a 2000 MHz e vai ter 8 núcleos gráficos. Ambos os processadores estão desbloqueados para overclock, mas quando a gente fala do TDP de fábrica, aquele padrão, de configuração em estoque, ele vai ter 65 watts. E ele também, ambos vão ter o Cooler Box. O Cooler Box vai ser o Wrath Stealth, então se você não for fazer nenhum overclock, esse já vai ser o cooler que vai suportar o TDP padrão. E caso você seja um entusiasta, pode ficar tranquilo, se aventure nesse mundo maravilhoso do overclock e então você pode também escolher uma opção customizada de refrigeração. Na parte de suporte em relação à placa-mãe, o soquete vai ser o M4, então fiquem tranquilos, vocês não vão precisar fazer nenhuma troca de placa-mãe, mas talvez vocês tenham que fazer um update de BIOS. Então verifiquem aí com o fabricante, direto no site do fabricante da sua placa-mãe, para justamente fazer o download e então o update da BIOS. No momento, essas APUs apenas têm suporte para os chipsets da série 500, mas pode haver alguns casos com placas-mães com chipsets diferentes com suporte a essas APUs, mas aí nesses casos a responsabilidade de atualização de BIOS vai ser do fabricante da placa-mãe. Em relação ao suporte de memória, então vão ser suportadas as DDR4, o suporte ao Dual Channel normal e frequência base de 3200 MHz. Outra configuração que talvez vocês tenham interesse em fazer na BIOS é justamente a memória dedicada para o chip gráfico, porque como a gente não vai ter uma placa de vídeo dedicada, você vai precisar utilizar a sua RAM, sua memória RAM, como memória de vídeo. E aí que a frequência maior na sua memória RAM vai ter um impacto aí no desempenho, principalmente em jogos. Na configuração base, metade da sua memória RAM vai ser dedicada ao vídeo, vai se tornar memória de vídeo, e você pode fazer ajustes finos aí na sua BIOS. Caso você tenha uma quantidade maior de memória RAM, você pode colocar mais ou menos. E vamos ser sinceros que se você tiver 32 GB de memória RAM, talvez 16 para sua placa seja demais. Então você pode diminuir e caso você queira, você pode aumentar também. Então é interessante que você pode fazer essa configuração. Então, galera, coloquem aqui embaixo quais são as expectativas que vocês têm para as novas APUs da AMD da série 5000G. Podem colocar também quais são as dúvidas que vocês têm, alguma dificuldade, alguma curiosidade que vocês têm também em relação à configuração. E eu vou ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações e até o próximo vídeo.